Gostaria hoje de deixar um versículo que se encontra no livro de Lucas, capítulo 8, e versículo 22, que diz assim: Jesus acalma a tempestade. Amém? E aconteceu que um daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passamos para a outra lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele levantou-se e repreendeu o vento e a fúria das águas, e cessaram-se e fez-se bonança. E disse-lhe: Onde está a vossa fé? E eles temeram, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é esse que até o vento e as águas lhe obedecem? Amém? Irmãos, podemos meditar aqui sobre essa palavra, uma palavra de fé, né, que Deus quer nos transmitir. Ele ficou aqui entre nós tão pouco tempo, foi só 3 anos o ministério de Jesus, declaradamente 3 anos. E a Bíblia diz, né, que nem todos os livros do mundo comportariam tudo que está escrito, tudo que teria para escrever sobre o que Jesus fez, sobre a palavra de Deus, sobre o que os profetas fizeram. Não existe livro no mundo que comportaria tanto conteúdo. Irmãos, quero dizer aqui que Deus aqui quer nos passar fé. Jesus não foi em vão que ele ficou ali junto com os discípulos e ali adormeceu. Foi necessário que isso acontecesse, para que eles vissem mais um dos seus milagres, para que eles pudessem depois seguir adiante, depois que Jesus subisse, que não estivesse mais no meio deles, que eles pudessem continuar contando o que aconteceu e pela fé deles seriam movidos e poderiam passar para nós, que hoje ainda nos seguem essas maravilhas que Jesus fez, né? Dormir no barco, andar sobre as águas, né? Assim, na palavra de Deus, onde a gente vê e não vê em nada transportar uma montanha de um lado para outro. Ninguém transportou, nem mesmo Jesus transportou uma montanha, mas ele nos diz que se nós tiver fé, nós transportaremos uma montanha de um lado para o outro. A nossa fé bastaria ser do tamanho de um grãozinho de mostarda. A semente dela é tão pequenina que é a mais pequena das sementes. E Jesus nos dá exemplo que se nós tivesse fé de um tamanho de um grãozinho de mostarda, transportaríamos a montanha de um lado para o outro. Irmãos, mas eu digo, aonde está escrito que Jesus fez? Ou os apóstolos fizeram? Jesus ressuscitou mortos, curou cegos, leprosos, mas a montanha não foi transportada. Por que a montanha não foi transportada? Pergunte ao seu coração. A montanha não foi transportada porque a montanha quem tem que transportar é nós, através da nossa fé. Tirar essa montanha de problemas que está no meio de nós, essa montanha de doença, essa montanha de miséria, essa montanha de inveja que está nas nossas vidas, o que nós mesmos somos invejosos, essa ganância, tudo que não provém de Deus, isso se representa a montanha. E nós, com a nossa fé, porque Jesus falou na sua palavra, tudo que pedires em meu nome, o meu Pai concederá. Então pedimos em nome de Jesus e essa montanha sairá do nosso coração. Nossos filhos que estão em drogas, em bebida, em vício, em tudo que não provém de Deus, né? E na nossa mente muitas vezes, né? Devemos saber que existe uma montanha e essa montanha tem que sair em nome de Jesus, porque ela é do tamanho de um grãozinho de mostarda. Ela se transporta para lá, ela transporta para cá, né? Então nós devemos mandar ela embora, devemos aprender a exercitar nossa fé, porque Jesus falava em parábola e a sabedoria vem
do Espírito Santo para o nosso coração, porque Deus nos envia. Porque Jesus, quando subiu, disse: eis que subirei, mas eis que vos enviarei um Consolador. O Pai vos enviará um Consolador, né? E o Espírito do Filho, ele leva nossos pedidos com gemidos inexprimíveis junto ao trono de Deus. E Deus se compadece, porque são 3 pessoas por nós: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém?